Boa noite, mais uma quinta-feira, trazendo, né, mais um testemunho. Enquanto as pessoas vão entrando aí, eu quero só refletir num assunto que muitas vezes as pessoas falam, né, sobre doenças, e essas doenças acabam se perguntando assim: é culpa de quem a doença? É culpa do pai, culpa da mãe? Mas Jesus responde isso. Olha só, veja só. Eu quero que tu acompanhe comigo ali em João capítulo 9, que fala assim, ó. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? E a resposta de Jesus foi qual? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. Então o que acontece, amados? Às vezes a doença ela vem não por um erro do filho, nem um erro do pai ou de uma mãe ou de uma família genética, mas a doença vem muitas vezes para que o manifesto da glória de Deus, do poder de Deus venha. Enquanto as pessoas estão chegando, vou convidar meu pastor hoje, pastor Carlos. Ele vai estar realmente falando sobre isso, essa importância da glória de Deus. E muitos testemunhos ele pode nos contar e nos proporcionar a entender um pouco mais esse manifesto, né? Que vai ser algo edificante hoje. Não que os outros já não foram, né? Grande Rodrigão, seja bem-vindo. Olha ele. Oi, tudo bom? Meu querido pastor, coisa Benção. boa. Graças a Deus, né? Esse frio tá muito frio? Tá frio, né? Tá frio. Mas é bom, eu gosto do frio. Eu prefiro o frio do que o quente. Não, o frio ele dá uma ativação melhor na gente, né? Nas células, no corpo e em tudo, né? Com certeza. Mas então, pastor, eu queria orar primeiramente e aí depois a gente começa a conversar, amém? Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa live, obrigado por todos que já estão aqui, que vão entrar ainda, Senhor. E que realmente tu venha, Senhor, se manifestar, Senhor, através do testemunho do teu filho, porque nada é por acaso, Senhor. A tua própria palavra fala que nada é por acaso, é tudo para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, eu estava aqui lendo, né, a passagem que Jesus foi curar mais um cego, né, na sua caminhada. E seus discípulos, como sempre, um pouco incrédulos, né? Quem pecou? Pai, a mãe ou a própria pessoa que ficou cega de nascença, né? E Jesus, com sua misericórdia, graça, entendimento, ele responde que nenhum nem outro. Era simplesmente, né, para que o manifesto do poder de Deus viesse na vida daquela pessoa, né? Então nós vemos muito isso e hoje muitas pessoas não veem mais esse poder, né? Veem muito pouco, ou talvez só nas vilas, talvez só nas pessoas mais necessitadas ou algo, sei lá, algo sobrenatural. Mas a gente não vai muito longe, já para a África, né? Existe muito isso, muita cura, muitos milagres. Então eu acredito que realmente falta ainda a questão de nós termos uma fé, uma postura mais firme quanto a isso e realmente pedir a Deus, né, a Jesus, ao Espírito Santo, à Trindade, a nos trazer essa revelação. E eu fiquei refletindo, né, sobre as tuas experiências, né, esse ano, mais de 50 anos no Evangelho, né, graças a Deus por isso. Depois tu vem trazer um pouco sobre isso. Mas eu quero deixar registrado aqui a minha entrada na igreja, né? A Igreja Manancial de Vida já está em Porto Alegre há 20 anos, e vai fazer esse ano 20 anos, e eu estou um ano a menos que ela, eu estou há 19 anos. Então, com a graça de Deus, eu pude aprender muitas coisas, ouvindo a ti, ouvindo ao teu pai, né? Um grande homem de Deus, e foi a minha base, né? Então, essa parte toda de ensinamento, de crer, e de dizer assim, Jesus cura e salva, Sim. só Ele, é o suficiente, né? Então, eu não estou ouvindo de outros, eu não estou dependendo de outros, eu estou realmente vendo e vivendo algo que eu aprendi,
contigo, né? Então, pastor, eu queria que tu falasse, né, sobre esses 50 anos e o fato principal, que é o que aconteceu com teus 3, 4 anos de idade, né? Então, fique Aham. bem à vontade, vamos falando aí, e seja o que Deus quiser. Amém. Eu sei que o tempo não é muito grande, mas eu gostaria de falar assim, puxar lá de trás, né? Puxar do meu bisavô, que veio de Portugal. Ele veio de uma cidade chamada Pinheira da Bem Posta. Inclusive eu conheci lá, eu tive o privilégio de estar lá, uma cidade bem pequena. E é uma cidade que eu me senti em casa porque a padaria se chama Marques, o mercadinho se chama Marques, é tudo Marques lá, né? Tomamos posse, né, a família. E o interessante é que o que acontece? Naquela época, sempre alguém da família era levado para ser padre ou freira. E foi escolhido esse meu bisavô, né? Meu bisavô, então, com 12 anos de idade, foi levado até uma cidade maior ali, né? Porque Pinheiro da Bem Posta era bem pequenininho, e foi entregue para ser padre. O que ocorreu, infelizmente, é que um padre, né, quis abusar sexualmente dele. Ele pulou o muro desse lugar, fugiu, conseguiu chegar em casa, né? E chegando em casa relatou isso, mas infelizmente os pais do meu bisavô acreditavam mais na liderança da Igreja Católica do que no próprio filho. Ele, além de apanhar do meu tataravô, foi levado de volta. No outro dia, ele pulou o muro de novo, fugiu, foi até a cidade, foi até um lugar chamado Porto. Nesse lugar, ele se escondeu dentro de um navio, e esse navio parou nada mais nada menos que aqui no Porto de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Então aí começa a história da minha família aqui no Brasil. Esse meu bisavô, ele começou a trabalhar, enfim, acabou ficando rico com obras. Para te ter uma ideia, naquela época, você ter uma carruagem com 2 cavalos brancos era algo tremendo, né? Ele era um homem que usava cartola, né? Então o negócio era... mas naquela época não existia banco como hoje, assim, né? Então ele deixava todo o dinheiro dele no cofre de um melhor amigo dele, que era também um português de uma padaria. Só que num belo dia, Rashid, e quem está nos escutando, né, o padeiro morreu. O padeiro morreu, a mulher do padeiro pegou todo o dinheiro do cofre, pegou um navio e voltou para Portugal. Então, da noite para o dia, meu bisavô ficou pobre. Então, a partir daí, meu avô já era nascido, pequeno, mas ele chegou a viver um pouco dessa riqueza, né? Acabou tendo que, enfim, né, começar a trabalhar. Eu já trabalhava com obras, né? Na verdade, toda a família trabalhava nessa área. E meu avô, então, conheceu a minha avó, uma polonesa. Mas eu tenho que contar a história principal, que foi o seguinte: meu bisavô não queria saber mais da Igreja Católica de jeito nenhum, pelo que aconteceu com ele. Então, assim, ele era totalmente contra, e ele não permitia a minha bisavó ir na igreja, né? Então, era algo assim proibido. E, para te ter uma ideia, ele tinha 11 filhos, né? Dentre eles o meu avô. O que acontece é que um dia avisaram o meu bisavô que ia chegar na cidade um padre que precisava construir uma igreja em Rio Grande. E, bom, negócio é negócio, né? Religião ele não queria, mas o negócio ele fazia, né? E ele foi até o Porto, e quando ele chegou no Porto, ele ficou maravilhado pelo seguinte: não era um padre, era um pastor anglicano, que veio com a esposa e seus filhos. E foi interessante que ele gostou tanto daquele pastor, né, reverendo anglicano, que se chamava, né, que ele chegou em casa e ele disse para minha bisavó
que nessa igreja, quando estivesse pronta, ela poderia ir, porque ali o padre tinha mulher e não pegava criancinha. Então foi bem interessante que aí começou a história da, vamos dizer, religiosa na minha família, tá? Então a minha bisavó levava todos os filhos, o meu avô foi criado na igreja, então, anglicana. Bom, depois, então, com essa perda desse dinheiro todo, né, meu bisavô morreu, meu avô conheceu a minha avó, que era uma polonesa, chamada Olga, mas extremamente católica, com idolatria, tudo, né? E ele acabou não indo mais na igreja. Então, o que aconteceu? Meu avô, né, acabou saindo do rumo, né, da palavra de Deus e criaram um rapaz, que é meu tio Amaral, está vivo até hoje, mora aqui no interior do Rio Grande do Sul. Não é filho verdadeiro, porque não houve a documentação, mas eles entregaram essa criança para eles criaram como filho, né, tudo. Depois nasceu meu pai nasceu de um milagre, porque minha avó perdia os bebês todos, e um dia, grávida do meu pai, ela olhou pela janela, e em vez de falar com o nome dos santos que ela tinha lá em casa, ela resolveu pela primeira vez tocar no nome de Jesus. E ela falou: Jesus, se tu deixar essa criança nascer, ela é tua. Né? E Deus, Jesus tomou-a para si. Né? Então aí começa uma história com a vida do meu pai. Né? Um homem que então nasce, né, de uma mulher que tinha perdido vários filhos. Como meu pai dizia, ele nasce na velhice, né? Minha avó já tinha uma certa idade, eu não sei te dizer agora, mas ele nasce em 1932 e nasce nessa família. Bom, mas não iam na igreja, né? Até que dois trabalhadores do meu avô, dois pedreiros da Assembleia de Deus, viviam cantando, né, e falando de Jesus para o meu avô. Mas meu avô, a pior coisa que existe é aquele camarada que um dia foi da igreja e não é mais, porque ele diz que ele sabe e não quer ouvir. Isso é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Né? Porque a pessoa diz que sabe, mas o que adianta saber e não viver, né? E meu avô já nessa época ele bebia, fumava, né? E essas coisas todas. Até que um dia o meu avô teve um sonho, e nesse sonho foi bem revelador, né? E nesse sonho, assim, ele encontrava um barco, no barco estavam esses dois pedreiros, né? E quando ele estava chegando perto do barco, o que aconteceu? O barco estava indo embora e ele queria ir junto, né? E o cara que estava remando o barco falou um versículo bíblico. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E acordou, né, assustado e tal. Mas ele pensou, né, eu tenho que ir para a igreja, né? Porque ele viu naquele momento que ele estava perdido. Ele foi para a igreja, e o que o pastor prega naquela noite? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele retorna à igreja. Meu pai tinha 3 anos de idade, então meu pai foi batizado na igreja anglicana com 3 anos de idade, né, porque eles batizam crianças na igreja anglicana. Bom, aí, tranquilo. Mas, resumindo agora para a parte da que nós queremos chegar aqui, né, porque a história é muito longa. A minha avó, ela era uma mulher de Deus, tá? Ela acabou se convertendo, realmente, tá? Eles, depois da anglicana, eles foram para uma igreja batista. Nessa igreja batista, eles realmente começaram a trabalhar para Jesus mesmo. Aí meu avô era diácono, depois foi presbítero. A minha avó era cheia do Espírito Santo, meu avô também. Minha avó falava em línguas, interpretava, tinha visões espirituais. O meu avô também era um homem que expulsava demônios só no olhar, né? É uma história muito bonita do meu avô. O que acontece? Então, para resumir, em 1972,
minha avó tem uma visão espiritual, antes de ela partir. E nessa visão espiritual, um anjo aparece para ela e começa a dizer: olha, Jesus mandou um recado que está muito aborrecido com teu filho. Né? Muito aborrecido com teu filho, porque teu filho não aceita o ministério que eu o chamei. Diga para ele que ele será cheio do Espírito Santo. Diga para ele que ele vai pregar pelo mundo afora e que uma nuvem negra virá sobre o lar dele. Mas quando essa nuvem negra vier, que ele suba os degraus da fé, porque acima dessa nuvem negra brilha o sol da justiça. Minha avó chamou meu pai, falou isso. Meu pai era um cara que ia na igreja, mas, né, aquela coisa, né? Vou, mas não estou afim de assumir nada, nenhuma responsabilidade. E meu pai não acreditou muito, mas afinal de contas minha avó faleceu, né? Antes de falecer, ela profetizou na minha vida, profetizou na vida da minha irmã mais velha, 6 anos mais do que eu, né? Minha irmã Rosane. Bom, enfim, janeiro de 73, aí começa esse testemunho, né? Janeiro de 73, eu e minha irmã ficamos com febre, pontos vermelhos sobre todo o corpo, somos levados até o médico, e o médico constata que nós estamos com sarampo. Sarampo no estágio pior que existe, né? Porque há várias variações de sarampo, mas nós estávamos assim no top do sarampo, né? E meu pai diz assim, não é bom eles ficarem aqui no hospital, e o médico diz assim, não é bom, porque exatamente estava tendo a maior epidemia de meningite no Brasil, em 1973. Muitas crianças morreram no Brasil nessa época. Então o médico, amigo do papai, disse assim, ó, leva para casa, né? O senhor é um homem de fé, né? E fica lá cuidando. Bom, fomos para casa, nós morávamos num apartamento pequeno, de um dormitório apenas, o quarto dos meus pais, e eu e minha irmã dormíamos na sala. Como eu era muito pequenininho, eu fiquei na cama de casal com a minha mãe e meu pai ficou cuidando da minha irmã na sala. Exatamente à meia-noite, a minha mãe gritou, chamou meu pai. Meu pai foi até o quarto e minha mãe disse, ó, o Carlos não está respondendo. O meu corpo já estava mole, meu corpo já estava frio. Por incrível que pareça, assim, as pintas vermelhas desapareceram. Meu pai me pegou e aí viu mesmo que eu estava morto. Não tinha pulsação, né? E ele me pegou no colo, né, desesperado, chorando. Minha mãe se atirou num canto chorando e ele começou a caminhar pelo quarto e começou a orar. E nessa oração ele clamava por Deus, ele clamava por Deus, até que em certo momento ele lembra da visão espiritual da minha avó. Quando ele lembra da visão espiritual da minha avó, esta é a nuvem negra que está sobre a minha casa. Vou subir o degrau da fé, né? Os degraus da fé. Então ele começa a subir. E é interessante que eu fiz uma pregação sobre fé, ia até sair hoje no meu canal, mas deu um probleminha, mas na próxima semana vai sair, e no canal no YouTube. E aí é interessante que a fé é o seguinte, você pega a palavra de Deus e a fé é um provocador disso. Você tem que provocar a palavra de Deus, né? Porque se existia aquela visão espiritual da minha avó, é porque era real, era acessível. E meu pai então começa a subir, né, pela fé, né, para que alcançasse esse sol que brilha, né, esse sol da justiça, né, que nós sabemos que é Cristo, né? E ele começa então a falar para o Senhor, olha, Senhor, se tu me devolveres meu filho, eu irei pelo mundo todo e direi que tu salva, que tu cura, que tu batiza e que tu virá buscar a tua igreja, né? São os 4 pontos básicos, né, do cristianismo, que a igreja quadrangular até tem na sua bandeira, né? Essas 4 palavras que são interessantes. Quando foi 6 horas da manhã, quando o sol apareceu, né? O sol de verdade, né? E eu saltei nos braços dele, né? Me mexi nos braços dele
sentei no braço dele e abracei com um dos braços, abracei o pescoço dele. E até era interessante, quando meu pai dava esse testemunho, ele gritava, né? Porque ele disse que eu gritei, né? Obviamente eu não vou gritar aqui, né? Mas eu disse, né? Pense uma criancinha de 3 anos gritando, pai, meu Redentor vive, né? Foi isso que eu falei, pai, meu Redentor vive. E ele ficou assim, né? E ele mandou te dizer, ele cumpriu a parte dele, ai de ti se não cumprires a tua. A partir daí, meu pai mudou de vida, né? Realmente, meu pai foi cheio do Espírito Santo. Meu pai foi em 72 países, ele pregou, né? Não foi em todos os países do mundo, mas foram 72 países onde ele pôde testemunhar. No início, ele testemunhava esse milagre, né? Depois, em 1986, ele também teve uma parada cardíaca, ele também teve... ele tem um testemunho, né? Tinha, né? Porque hoje ele é cidadão celestial, também de morte e ressurreição, e aí ele começa a contar a experiência dele, né? Então é isso, a gente resumir bastante, né? Mas eu queria dizer uma coisa para ti, assim, que é interessante, né? Em toda a minha vida, assim, né? Apesar de ter esse testemunho, que para nós, né? Vamos dizer, eu sei que tu é professor de educação física, né? Então, para ti, as coisas que tu faz é normal, o que não é para mim, porque eu não sou. Então, assim, para mim, esse testemunho é normal. Obviamente que para as pessoas, não. Né? E Claro. muitas pessoas pensam assim, mas é raro isso. Não, não é raro, não. Eu conheço muitas pessoas que já morreram e ressuscitaram. Conheci algumas delas, né? Então, é muito real isso. Tu falasse da África, né? Dos testemunhos da África, né? O evangelista Reinhard Bonk, que também hoje é cidadão celestial, já partiu, parece que foi o ano passado, e ele era alemão, e ele, quando chegou na Alemanha, os repórteres perguntaram, por que lá o senhor faz esses milagres e aqui o senhor não faz? Né? E, na verdade, ele não fazia milagre, quem fazia Jesus, mas ele estava dizendo assim, porque aqui vocês têm hospitais e remédios, e lá não tem nada. Então era o seguinte, ou o cara era curado, ou o cara morria. Ou aí, quando o cara morria, era ressuscitado. Então tinha muitos milagres lá, né? Então isso é muito interessante, porque realmente Deus opera. Mas o que eu acho mais interessante nessa história não é eu ter ressuscitado, mas é o fato de que, antes de tudo isso acontecer, Deus trouxe uma visão espiritual. Então eu fico muito feliz com todas as pessoas, eu costumo dizer isso, todos devem buscar o que Deus quer da gente. Porque quando Deus fala, pronto, você já está garantido. Né? A garantia das coisas. Minha avó profetizou na minha vida que eu ia ser pastor, minha avó profetizou que eu ia ter os dons espirituais, minha avó profetizou uma série de coisas que hoje eu tenho. Por quê? Porque realmente assim era Deus já falando, né? Então eu fico muito feliz com isso, Rachid. Assim, eu acho que muito mais importante do que um milagre é o que Deus quer de ti, né? Oi. Por exemplo, assim, o anjo, quando chegou na tua na tua avó, né? Na minha avó. Na tua avó, ele começou dizendo assim, fala para o teu filho, e pela desobediência dele, né? Porque ele não quer nada comigo. Então, supondo aqui, né? Se ele tivesse se posicionado, né? Claro que Deus sabe o amanhã da gente, daqui a 10 anos, 20 anos, enfim. Mas tu acha que se ele tivesse se posicionado cedo, não teria acontecido isso? Ou acho que de qualquer maneira, por ter sido uma palavra profética já lançada, não adiantaria, ia acontecer e ponto final? Não adiantaria, né? Porque senão Pedro não teria negado Jesus 3 vezes, né? Porque Jesus avisou que o galo ia cantar, né? E o galo cantou. O que acontece é o seguinte, Deus sabe o futuro e não adianta, nós vamos passar por ele. O que Deus providencia é que, como Ele nos ama, Ele traz essas palavras para avisar que vai acontecer, como Ele falou isso para Pedro. Pedro, tu vai me negar? Não vou jamais vou te negar. Pedrinho, querido, vai negar, tá bom?
Depois tu lembra de mim, tá certo? Então é isso. Basicamente é isso, né? É interessante também quando na Bíblia Lázaro morre, né? E Jesus, muito amigo daquela família, ele gostava muito de ir na casa de Marta e Maria, onde muitas vezes se fala de Marta e Maria, mas Lázaro era o irmão, né? Era o responsável pela casa. E ele morreu. Quando Jesus chega na cidade e Marta e Maria procuram Jesus, Jesus diz, olha, ele vai ressuscitar. E elas pensam que a ressurreição de Lázaro vai ser aquela que todos nós, né, cristãos, vamos provar, né? Aqueles que morrerem antes do arrebatamento, obviamente, né? Que quem não morrer vai ser arrebatado, mas quem morreu vai ressuscitar naquele grande dia e será arrebatado. E elas acharam que era isso. E Jesus disse, não, é agora. O negócio vai acontecer agora, né? Então isso é muito interessante, porque a gente às vezes acha que realmente são coisas muito longe da nossa realidade. Justamente. É tudo para depois, né? Mas não, é agora, eu quero fazer agora. É agora já. Não vou agora, vou daqui a uma meia horinha, tô indo, mas... Exatamente. Mas daí, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu pai já estava trabalhando, já era formado quando tinha você? Ele era representante comercial e recém-formado em advocacia. Ah, tá. Aí depois, quando aconteceu com ele, que ele já estava desenvolvendo mais e que tomou a posição de se dedicar 100% para a obra, é isso? Não, na realidade não, assim, ó, depois que eu ressuscitei, ele realmente cumpriu o acordo, mas um acordo meia boca, tá? Porque ele trabalhava de segunda a sexta e ele pegava sexta-noite, sábado e domingo para pregar o evangelho. Então ele viajou pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, né? Até quem conhece o Asaf Borba, né? O Asaf Borba teve um histórico com ele, né? Porque tinha um grupo de pessoas que viajavam numa Kombi. A Kombi era muito engraçada, porque a Kombi, se chovesse, chovia dentro da Kombi, né? A Kombi tinha... O chão da Kombi era furada, era um negócio, assim, incrível, né? Eram homens de verdadeira fé, né? Mas o meu pai só fazia isso final de semana, quando, na verdade, Jesus estava chamando ele para tempo integral. Então ele teimou bastante, ele levou um tempo até realmente assim Jesus pegar ele e ele largar tudo e só trabalhar, né, no Evangelho. Foi nessa Kombi que estavam orando, aí estava todo mundo de olho fechado e tal, ou não? Ou era outro carro? Foi essa aí. O poder de Deus pegou dentro da Kombi, todo mundo começou a orar e falar em línguas e visão espiritual, e daqui a pouco, quando meu pai olha, o motorista estava com as mãozinhas para cima, louvando, e acredite ou não, quem estava dirigindo a Kombi era um anjo. Então, são coisas assim tremendas, né? Eu me lembro de alguns irmãos que viajaram nessa Kombi, o Vidal, o Gabriel, o pastor Gessé, que era ali da Brasa, quem mais que estava nessa Kombi? Pô, tinha um camarada que tocava teclado junto com a Asaf Borba, não estou lembrando o nome dele, também viajou. Gente, era uma turma da pesada, assim, cheio do Espírito Santo, né? Então eles viajaram por todo esse Rio Grande do Sul e, inclusive, numa da cidade do interior, houve um caso em que ele estava contando o meu testemunho e morreu uma criança. Quando morreu essa criança, né, a pessoa que estava dentro da igreja foi avisada, olha, teu sobrinho morreu, e ela correu para casa, pegou a criança e a irmã, enrolou num cobertor e trouxe para dentro da igreja. E trouxe, assim, a criança pequenininha, enrolada num cobertor. Então era tipo assim, era um pano, só se via o pano, não se via que a criança estava ali. E ela colocou no altar, assim, e disse, pastor João, toca aqui. E meu pai tocou naquele pano e a criança ressuscitou. Né? Então foi tremendo, né? Mais tarde eu conheci esse rapaz, né, que ressuscitou, né? Eu conhecia a mãe dele, tudo, né? Então, assim, coisas tremendas. Teve uma situação que também meu pai estava pregando numa igreja
E quando chegou na casa que ele estava hospedado, o peixinho do netinho do dono da casa morreu. Olha as coisas da fé, Rachid, coisas da fé. O menininho pegou o peixinho morto e trouxe e disse assim, vovô João. Eu fico emocionado com isso. Jesus pode ressuscitar meu peixinho. E meu pai encostou no peixinho e disse, bota na água. O menino colocou na água e o peixinho estava vivo. Entendeu? Então, assim, ó, a fé é algo tremendo. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você conta esse testemunho, quando você prega a palavra de Deus, se a pessoa tem fé, ela recebe. Então, extremamente importante, mais do que o testemunho que eu estou dando ou do que aconteceu comigo, é a palavra de Deus. Né? Ela que é a geradora de todo esse poder. Né? Sim. Em nome de Jesus. Né? É incrível. E outra coisa, né, pastor, ouvindo a história, né, do bisavô, avô e hoje você aí, a gente entende que tu não participou do mundo, né? A gente entende que tu teve uma vida realmente selada, né, e guardada por Jesus. E eu, nesses 19 anos, né, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de te conhecer e caminhar junto. Mas aí fica aquela famosa pergunta, né? Mas como se converteu, então? Então não se converteu, simplesmente nasceu no Evangelho, tudo certo. Mas há uma necessidade da conversão, existe uma necessidade Sim. de dizer, Jesus, eu estou aqui, né? E como é que foi? Que idade foi isso? Como é que foi? Sim, os pais sempre levam as crianças na igreja, né? E eu eu tive a bênção, né, o pai da minha mãe era pastor numa cidade chamada Pelotas, né? E as minhas férias eu ia lá passar com eles. Então eu ajudava muito meu avô, eu e minhas primas, meu primo, né? E então eu estava muito envolvido assim na igreja lá com meu avô. E aqui em Porto Alegre, inicialmente, a primeira igreja que eu fui levado, porque meus pais vieram de Rio Grande, minha mãe, meu pai e minha irmã nasceram em Rio Grande. Eu nasci em Porto Alegre, no ano de 68, e quando eu nasci, eles já estavam na igreja batista, que hoje é Brasa, né? E ficava na rua Nunes Machado, atrás ali da Zero Hora, aqui em Porto Alegre. E ali, em 1968, em dezembro de 68, eu fiz o papel da peça de Natal, eu fui o Menino Jesus. Então, para te ver assim que o meu ministério começa no teatro, não é? Já em 68, com alguns meses, porque eu nasci em setembro, tu vê, dezembro eu já era Jesus na manjedoura. Então, eu já comecei bem, né? Comecei num papel top, né? Mas eu fui criado ali naquela igreja, né? Graças a Deus. Depois, mais tarde, com 10 anos de idade, mas eu acompanhava muito meu pai, porque assim, apesar de ser membro daquela igreja, meu pai viajava muito. Então, assim, e quando ele estava em Porto Alegre, tipo assim, ele pregava na Igreja Assembleia, ele pregava na Batista, ele pregava, quer dizer, várias igrejas onde ele pregava, e eu, logicamente, eu ia com ele, né? E foi numa dessas igrejas, Assembleia de Deus, com 10 anos de idade, né? Assembleia de Deus do Passo da Areia, me lembro até hoje, pastor Gustavo Adiers, e estava lá, o culto estava acontecendo, eu estava sentadinho, e eu estava lá no fundo, e uma senhora lá na frente se levantou. Uma senhora negra, cabelos brancos, franzina, chinelinho de dedo. Quando ela levantou, olha, 10 anos, eu lembro e eu me emociono até hoje. Eu olhei para ela e eu sabia, é comigo. Eu sabia que era comigo. E aquela senhora veio, ela não caminhava, ela arrastava os pezinhos, que era uma senhora muito idosa. Olha, não sei, a aparência é que ela tivesse uns 100 anos, né? E ela veio assim, aquilo demorou uma eternidade, gente. Eu não ouvia mais o que o pregador pregava, eu não estava mais, eu só prestei atenção naquela senhora vindo, né? Para as outras pessoas podia ser que ela tivesse vindo para a porta para ir embora, mas eu sabia que o negócio era comigo, né? E ela veio, chegou na minha frente e profetizou e disse: eu te chamo para o ministério, tu serás pastor.
E nesse momento que ela fala isso, que ela diz uma coisa tremenda, que ela diz assim, um dia lembrarás do que viste nos céus. Né? E esse testemunho será grandioso. Eu ainda não lembrei, mas eu tenho esta profecia. Então, da mesma forma como meu pai teve a profecia da minha avó, eu tenho uma profecia na minha vida, de algo que ainda vai acontecer. Com 10 anos de idade, eu me converto realmente. Por quê? Porque naquele momento eu assumi. Eu assumi, vamos dizer. Porque a pessoa ela não pode simplesmente assumir que é crente. Ela tem que assumir que ela tá dentro do negócio. Né? Ela tem que fazer parte. Ah, eu sou crente, meu nome está lá, eu vou para o céu e pronto. Não, tu tem que fazer parte, tu tem que estar na obra, tu tem que te engajar. E isso é que me alegra muito. Então, com 10 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo, com 10 anos de idade. Eu tive a minha primeira visão espiritual com 10 anos de idade e a minha primeira interpretação de línguas também com 10 anos de idade. Então, foi nesse ponto, com 10 anos de idade, que eu sinto que foi a minha real conversão. Veja bem, a conversão não quer dizer que eu era pecador. Entende? Eu não era um pecador, porque como eu estava na igreja, claro, todos nós somos pecadores, mas eu não praticava o pecado, né? Uma coisa é você comer, sem querer, você comete alguma coisa, pensa alguma coisa errada, né? Fala alguma coisa errada, mas não era uma coisa assim que hoje eu vou, né, fazer um pecado. Não tinha nenhum tipo de planejamento. Então, com 10 anos de idade que eu fui realmente assim a me engajar no Evangelho. Né? E a partir daí as coisas foram transformadas. Com 12 anos de idade eu fui batizado nas águas, mas aí eu já fui batizado numa outra igreja, que é a igreja do meu sogro, né, a Igreja Batista Filadélfia, ali aqui em Porto Alegre, na Avenida Plínio Brasil Milano. E ali com 12 anos comecei a participar ali das reuniões. Com 17 anos conheci a mulher mais linda do mundo, que hoje é a minha atual esposa, né, Débora. E ali me casei, ali eu tive a minha primeira filha. Ali eu fui chamado para o ministério, né, eu ia ser consagrado pastor. Mas Deus não queria que eu ficasse ali, né? E aí várias coisas aconteceram até que eu fui chamado pelo nosso bispo lá de Brasília, né? Da Igreja Manancial de Vida, onde sou pastor hoje, para abrir uma igreja aqui em Porto Alegre. E aí o resto da história tu sabe, né? Já está há 19 anos lá com a gente. Oi. Esse ponto do teu convite para ministrar Manancial de Vida, foi o teu pai que foi convidado pelo bispo ou foi você que foi convidado e teu pai foi junto ou não tem nada a ver? Não, assim, ó, a história do meu bispo com meu pai, ela é tremenda também. Porque meu pai foi pregar numa igreja batista do pastor Vilarindo, uma igreja batista nacional em Brasília. O pastor Vilarindo também hoje é cidadão celestial, era um homem de Deus, muito usado, muito, muito, muito. E convidou meu pai. Meu pai estava pregando e no primeiro banco tinham 12 adolescentes. 12 adolescentes. E ele parou simplesmente o culto, falou em línguas, interpretou e disse: todos vocês serão pastores. Tá. Dentro dele estava o meu bispo atual. Mas também, dentre deles, tinha um jovem que era filho de judia com pai árabe. E ele tinha sido convidado por um coleguinha. Ele nem crente era. Tá entendendo? E o pastor chegou pro meu pai e disse assim: olha, eu sei que o senhor é um homem usado, mas eu acho que nessa aí o senhor errou. Porque aquele menino ali, primeira vez que vem na igreja, a mãe é judia, o pai é árabe. Bom, eu só quero dizer para ti, eu não lembro o nome dele hoje, mas é um dos maiores pastores em São Paulo. Ele tem uma igreja em São Paulo, né, que quando a história dele também é muito bonita, depois eu vou ver qual é o nome dele, eu me esqueci agora. É um homem bem conhecido. Que quando ele se converte, o que acontece? A mãe e o pai se juntaram, o pai deu o prédio, a mãe deu todos os bancos da igreja. Né? Então, por isso que eu digo, quando Deus fala alguma coisa, não adianta, não tem como fugir. Então, meu pai já era amigo do bispo Roberto, né? Então já convidava meu pai e tal, mas ele não me conhecia.
não me conhecia, né? E aí houve uma visão espiritual, a esposa do meu bispo, a bispa Valdinéia, teve uma visão espiritual e viu um jovem, né? Na época eu tinha 31 anos de idade, não tão jovem assim, mas ele viu, mas eles não me conheciam. E meu pai mostrou a minha foto, porque na verdade meu pai não queria me mostrar. Meu pai queria mostrar a primeira neta dele, que é a Suzane, hoje casada, né? Mora em Florianópolis com seu esposo. E queria mostrar a Suzane, olha minha neta. Só que eu estava junto. Quando ele mostrou a foto, a Valdinéia diz, é ele, é ele. Como assim é ele? É esse homem que Deus mandou chamar, consagrar, né? Porque ele será muito usado. Então, tu vê, as coisas de Deus, elas fluem tranquilamente, né? Graças a isso que tu tá aqui, né, meu querido? 19 anos. 19 anos. Né? Graças a Deus, né? Não, fico muito feliz assim, porque nas ministrações tu vai pipocando, né? Tu testemunho, a vida do teu pai e tal. E só que é legal porque hoje tu trouxe todo um feedback, né? A base completa. Eu resumi bem resumidinho. Mas é isso, os pontos principais, as datas principais, os fatos principais. Sim. Que nos leva hoje, né? No caso, assim, né? Então, porque eu tinha isso, que tu chegou pro bispo e disse, tu nem sabe quem eu sou, e tu já tá fazendo exatamente. isso. Aí ele se defende, né? Dizendo, não sou eu que tá te chamando, é o próprio Deus e tal. Sim. Né? E tu disse, então tá, vamos lá então. E quando é de Deus dá certo, né? Porque hoje, tu vê, nós temos templo próprio, né? Algo que às vezes muitas igrejas não têm, eu tenho um lugar próprio, né? Que também é um outro testemunho, né? Então Deus cuida da gente. Cuida, não, é incrível. Eu vou abrir aqui, pastor, o papo, ativar os comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, pastor Carlos, pra gente, fica à vontade. A gente tem mais uns 20 minutos ainda. Eu sei que tem uma galera que é curiosa, né? Que gosta de perguntar e tal. Mas, enfim. Mas, pastor, e hoje, né? Como é que tu te vê nesses 20 anos de igreja, né? Muitos testemunhos tu já teve, tu já vivenciou, tu já ouviu. Tu tá no meio de pessoas que têm o entendimento de Deus, né? Tem revelações de Deus. Mas o que tu... Tudo bem, estamos na pandemia, né? Estamos nesse período complicado aí do Brasil, do mundo todo. Mas o mundo terá as aflições, né? Mas, assim, a tua percepção como pai, né? Como visão de homem, de Deus, pai, esposo de dois filhos, pai de 2 filhos, esposo, como tu vê essa cena e como tu vê como um pastor, né? Como palavra de Deus, assim, né? Essas duas visões. No momento que nós estamos hoje, vivendo a pandemia, quando acabar a pandemia, se vai acabar ou se é esse processo, enfim, o que tu entende, né? Por os dois lados de família, como homem, como pastor, como servo de Deus, né? Claro. É lógico que ninguém gosta de passar por situações em que a gente está passando, né? Até no início me perguntava assim, pastor Carlos, isso é o Apocalipse? E eu gosto de dizer assim, olha, pergunta isso para quem mora na Coreia do Norte. Porque o cara já está no Apocalipse há muito tempo, entende? Quer dizer, nos países perseguidos, né, naquela famosa janela 40, alguma coisa assim, eu não lembro agora como é que é. 1040, parece uma coisa assim, né, de países perseguidos, né, altamente perseguidos. Então, eu creio que o que está acontecendo hoje é diferente porque é o mundo todo. Não é algo localizado, é o mundo todo. Então, eu creio sim que nós estamos num caminho aí de crescimento espiritual, porque é num momento desse que a gente precisa crescer espiritualmente, né? Há uns anos atrás, Deus disse que ia separar o joio do trigo,
Separar o joio do trigo é algo tremendo também, porque a gente sabe que é, é, é na prova que você mostra quem você é, né? Então eu creio que esse é o momento da gente ser provado, né? Provado e aprovado, né? Então eu dou graças a Deus assim que eu vejo assim, principalmente assim no meu rebanho, um crescimento, né? Mesmo longe na distância, apesar que agora a gente pode ter cultos de 30 pessoas, mas mesmo assim não está vindo o grupo todo, que ainda tem pessoas que estão ainda se guardando, né? E eu acho prudente, né? Mas a gente vê tantas coisas acontecendo. Quer dizer, eu acho que todos os sinais que tem na Bíblia, eles já foram dados, eles já estão aí, entende? A qualquer momento Jesus pode buscar a sua noiva, né? Eu só quero lembrar, né? Não sei se tu lembra daquele retiro que nós tivemos em Veranópolis, logo depois que meu pai faleceu, porque meu pai faleceu em março e nós tivemos um retiro em abril. E ali, meu cunhado, que é pastor lá da Igreja Batista de Capão na Canoa, foi o nosso palestrante, Fernando Pedroso. E ele foi muito usado por Deus, ele estava orando pelas pessoas. E no momento que ele pediu que eu orasse pelas pessoas, eu orei, né, por todas. E quando eu orei pela última, eu caí no chão. Eu fui arrebatado, né? Eu creio que tu deve lembrar disso. E eu tive uma visão espiritual. Nessa visão espiritual é que eu vi assim a entrada dos céus, aquele portal imenso, e anjos com trombetas imensas, né? E vários anjos como soldados, né? Preparados para uma grande batalha. E do meio deles sai Jesus, né? E Jesus diz assim: tudo está pronto, né? E faz um sinal com a mão. E por cima de todo aquele exército, por cima daquelas pessoas com trombeta, anjos descem do céu para a terra. Eu olho para trás assim e eu vejo a terra e os anjos se direcionando, né? Eu creio sim, eu creio que estamos aí numa ministração de Deus assim, nos preparando, né? Porque Jesus mesmo disse que seria como nos dias de Noé. Olha, nós estamos numa sociedade como nos dias de Noé, certo? Sim. Coisa está depravada, a mentira virou verdade, a verdade virou mentira, está uma zona e realmente tudo isso, o mundo está fora de controle, né? E eu creio sim que estamos bem, bem próximos, por isso vamos todos ficar firmes, né? Glória a Deus. Puxa, então, quero agradecer, né, pastor? Tipo, foi muito edificante, né? A gente tá numa aliança mais forte, né, ultimamente, assim, graças a Deus tu começou a fazer uma atividade física, né? É tão importante isso, trazer o exemplo, né, para as ovelhas. E a gente poder conversar, trazer ideias, né? Tu tem uma ideia, eu tenho outra, e a gente se soma. Eu acredito que isso é o evangelho. Lógico. As coisas se somarem, assim. E o testemunho que eu te trago assim sobre isso é essa importância, né, dessa liberdade entre ovelha e pastor. Muitas vezes as igrejas estão enormes, são grandes, 2, 3, 5 mil pessoas, e a pessoa não chega no seu pastor, né? É verdade. Aí entra uma confusão de informações, chega, na igreja é isso, na igreja é aquilo, mas a culpa não é isso. A grandeza se tornou tão grande que não se prepararam, infelizmente. Ou até tem uns líderes que estão prontos, mas não conseguem pegar a demanda. Mas, enfim, isso é uma discussão de números, né? E a gente não está aqui para discutir isso aqui. Mas eu creio que se Deus me colocou junto contigo, né? Eu entender toda essa história é para eu hoje, na minha idade, um pouco mais novo que você, fazer a diferença também. Né? E essa live que está chegando, que tem aqui algumas pessoas ouvindo, vai ouvir outras pessoas, vão ser impactadas da mesma maneira como tu está sendo impactado com a tua lembrança. Eu, por estar lembrando também tudo que tu já falaste, eu senti muita presença de Deus, tipo assim, é isso aí, vai acontecer muito mais. E eu fico imaginando esse templo, né? O templo não, o portal, Jesus vindo, os anjos
por cima, andando para a terra, quer dizer, a imaginação flui, né? Então, Senhor, eis-nos aqui, né? Sim. E é incrível. Mas eu queria, pastor, que tu fizesse uma oração, Amém? ou até mesmo lançar uma palavra que o Senhor venha te conduzir. Nós temos 10 minutos, então fica à vontade a esse ponto de trazer uma palavra do céu para a gente e deixa Deus falar mais ainda, né? Amém. É só trazer assim o que eu estava preparando, né, para a pregação no canal sobre a fé. Fala do canal, pastor. Qual é o nome do canal? O canal é Culto Racional. Se você entrar aí no meu Instagram, você vai achar o canal aí, né? O Instagram é Carlos Francisco Marques, né? É todo o meu nome, é bem simples. Bom, vocês estão vendo aí, vocês estão no Instagram. Mas eu estava falando sobre, dentro da fé, sobre o escudo da fé. E é interessante que o escudo, ela é uma arma de defesa. Né? Então, e o que diz o texto ali? Que é para se defender das armas do inimigo. Né? Então, muitas vezes a gente tem a espada, nós temos a palavra, mas nós esquecemos, nós golpeamos, mas esquecemos de nos defender. Então nós temos que ter a palavra e a fé. Palavra, fé, né? Isso que é importante, né? Também não adianta só fé sem a palavra, porque você vai viver se defendendo, né? Nunca vai conseguir atacar, né? Eu deixo essa palavra assim, né? Levante os escudos, né? Levante os escudos da fé. Deus quer usar você. A fé é algo que gera muita coisa na nossa vida, né? Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, né? A ponto de Jesus dizer, né, que a fé pode remover montanhas, né? Que se for do tamanho de um grão de mostarda. Então tenham fé, tenham fé. E quanto mais coisas estiverem acontecendo, né, como nesses dias, mais Deus vai te abençoar, né? Porque a gente é mexido com essas coisas. A gente é mexido. Porque às vezes a gente fica muito parado, a gente fica muito descansado, né? A gente fica muito... Né? E Deus está sacudindo, Deus está mexendo, Deus está... Nesses dias que eu tenho dito, né? Que agora na igreja a gente não pode mais cumprimentar, a gente dá cotovelaço, né? Eu acho que Deus está dando uns cotovelaços na gente, né? Mas não é para cumprimentar, é para chamar a nossa atenção mesmo, né? E vamos orar então, né? Eu quero que você que está aí na live, tô vendo aí gente bonita aí, olha quanta gente. Maravilhoso, né? Graças a Deus pela vida de vocês, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero orar por todas essas pessoas. Senhor, o meu testemunho é apenas um diante de todos os testemunhos de bilhões, milhares de pessoas, Senhor, pelo mundo todo que te conhecem, que têm vivido a Tua palavra, são testemunhos maravilhosos. Senhor, mas eu quero pedir que ainda alguém que não tenha vivido algo na sua vida, no particular, uma palavra própria para si, que receba neste momento, que receba esta palavra, que venha a ser avivada nesses dias em que, sim, existe uma tristeza, nós estamos presos a certas condições, mas, Senhor, a Tua palavra diz algo que eu tenho falado muito nesses dias, que nem a fome, nem a nudez, nada poderá nos separar do Teu amor. E eu te louvo por isso. Agora abençoa essas famílias que estão representadas por essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, em nome de Jesus. E abençoa o Rashid, em todas essas lives, que ele tenha abençoado vidas, e que essas lives se estendam pelo mundo todo, Senhor, salvando e trazendo cada vez mais, Senhor, este avivamento em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Rashid. Estou vendo tanta gente bonita aqui entrando aqui. Olha, o meu querido missionário Rodrigo, do Eis-me Aqui, entrou. Poxa, que legal, gente. A minha filha, olha a minha filha aí, ó. Que maravilha. Coisa boa, né? Coisa boa. Eu não sou muito, né, dessas coisas assim de live, né? Eu gosto só do nosso missionário Yuri entrando aí.
Eu sou mais assim de gravar, né? Porque aí a gente não erra tanto, né? Gravar é mais fácil, né? Mas que bom. Tá. Olha, eu tô participando da primeira live da minha vida, hein? Tá histórico esse negócio aqui. Não, agora a galera já está liberada para fazer as lives com o Pastor Carlos. É só chamar aí. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Então, queridão, eu queria te agradecer, né, pela possibilidade de ouvir mais ou menos essa história, esse testemunho. A gente tem muita coisa ainda para aprender, para passar. Creio que não é só essa live, creio que vai ser feita outras lives ainda com outros assuntos mais polêmicos, né? Acredito que a chamada que eu fiz, talvez as pessoas tenham entendido assim, bah, é só Jesus, né? Mas não, era realmente ainda existe morte e ressurreição, se assim tu tiver fé. E assim, se tu tiver coragem disso acontecer, né? Sim, Mas glória a Deus pela tua vida, pastor, pela vida da pastora Débora, pela Suzy, pelo Paulinho. Uma família realmente na presença de Deus, uma família realmente que pode ser um exemplo, né? E trazer exemplos, né? Glória a Deus por isso. E amém. creio que tiver na minha família, né? Seja o mesmo nível. Ai, que não fosse, né? Que seja mais, meu querido, que seja mais. Muito Amém, mais do glória a que eu Deus. tenho recebido na tua vida. Ó, a nossa querida Deise entrando. Tem, Leona Reis. Ela tá fazendo Querida uma chamada Deise. também. Então, querido, Deus te abençoe, obrigado. Boa final de semana, boa semana. E aí a Obrigado. gente vai se comunicando. Tá bom, Tá bom? ok. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, agradecer, né, a participação de todos. Foi realmente uma bênção. Creio que teria muitas outras coisas ainda para estar falando, para estar relembrando com o pastor Carlos. Ele tem grandes experiências, muitas experiências. Mas, glória a Deus, quero alertar que semana que vem nós teremos uma outra live também, com uma convidada muito especial. Então, tenha um bom final de semana e Deus abençoe cada um de vocês. A paz.